O espirômetro, como a gente sabe, é um equipamento que serve para medir as capacidades e volumes pulmonares. Ou seja, existem 4 capacidades e 4 volumes, que um espirômetro convencional vai medir todas essas capacidades. No nosso caso, temos um espirômetro que vou ensinar para vocês, vamos medir a capacidade vital. A capacidade vital vai corresponder a volume corrente, que equivale a 500 ml de ar, volume de reserva inspiratória, que equivale a 3.000 ml de ar, e o volume de reserva expiratória, que equivale a 1.100 ml de ar, totalizando 4.600 ml de ar, tá ok? Os materiais que a gente vai necessitar vai ser uma mangueira de 1/4, mais ou menos de 1 metro é o suficiente, outra de 3/8, também 1 metro é o suficiente, 3 garrafas PET, certo? Sendo uma de 2 litros ou de 2,5 litros, tanto faz, não necessita de 2,5 litros, e as outras de 2 litros, justamente para a gente fazer esse processo, medindo com um marcador e cortando por volta de 10 centímetros, desde a tampa até o pescoço da garrafa PET, tá ok? Posteriormente, vamos fazer o processo de cortar essa garrafa PET, certo? Mais ou menos uns 3 centímetros para frente, ok? Como vocês estão vendo aqui. Tá? Esse processo é com as duas pontas da garrafa PET. Posteriormente, ok? Posteriormente, também vamos necessitar de silicone. Silicone a gente pode usar de 2 modelos. Esse que é o tubão que a gente já tinha. Ou se não, utilizar um tubo, uma bisnaga pequena, que é o suficiente. Vamos usar pouco silicone. Uma cola Super Bond. Vamos utilizar um marcador. Vamos utilizar uma lixa fina. Tá? E a tesoura para fazer o processo de recorte da garrafa PET, como vocês já viram anteriormente. Tá? Agora vamos ao processo de montagem. Ou melhor, antes disso, vamos mostrar as marcações para vocês. Cada garrafa PET, na tampa dessa garrafa PET, vamos fazer uma medida. Como vocês estão vendo, nessa tampa, colocamos a mangueira de 3/8 e medimos. Tá? Justamente o que fizemos na outra tampa, com a mangueira de 1/4, marcamos também. E justamente fizemos essa mesma medida na garrafa PET de 2,5 litros, tanto da de 3/8 quanto a de 1/4. Tá? E prosseguindo, vocês vão ver o processo do espirômetro sair. Para o processo de perfuração das tampas da garrafa PET e da garrafa PET, vamos esquentar uma faca de cozinha mesmo no fogo para que seja feitos os furos. Na marcação que foi feita, vamos passar a faca quente fazendo a delimitação. Aí está o orifício feito. Não se preocupe com o tamanho ou irregularidade, que depois vai ser corrigido com silicone. Agora na garrafa 7, vou fazer o processo de corte do outro orifício. Aí está.
vamos fazer o processo de dobrar essas orelhinhas que foram feitas. Posteriormente a essa dobragem dessas orelhinhas, vamos fazer outros cortes para diminuir a tensão dessas orelhinhas. Tá fazendo sombra. Agora vamos fazer os encaixes, tipo um teste. Vamos fazendo, encaixando, medindo certinho, tá? Juntamente com o outro orifício, como vocês podem estar observando aí. Tá, ok? Posteriormente, vamos fazer lixar, vamos lixar essa região, tá? Para que possamos, para que essas orelhinhas se fixam bem na garrafa PET. Justamente por isso é o sentido da lixa. Porque se você não lixar, possivelmente o seu espirômetro não vai funcionar, justamente porque precisamos fazer algumas ranhuras nas orelhinhas e na garrafa PET para que a cola se fixa bem nessas estruturas. Certo? Aí está. Todas elas com ranhurazinhas. O mesmo procedimento você vai repetir na outra ponta da garrafa PET. Vamos a lixar a garrafa PET agora. Ou seja, fazer ranhura na garrafa PET. Mais ou menos na região onde vai ser fixada a extremidade da garrafa PET cortada. Deixando essa estrutura mais bem. Temos a medida com a outra extremidade, novamente. E vamos repetir o mesmo procedimento, fazendo ranhuras na garrafa. Ranhurado. Primeiro fazemos em uma ou duas orelhinhas e posteriormente vamos fazendo uma por uma até se fixar bem. Geralmente 10 a 15 segundos está bom.
terminado de fixar as orelhinhas na garrafa PET, esse é o resultado final, certo? Porém, agora vamos necessitar fazer os ajustes com o silicone. Uma dica de fixar essas orelhinhas aqui é fixando de duas em duas. Não tente fixar tudo de uma vez, por quê? Porque o Super Bonder, ele tende a secar rapidamente. Então é importante você fixar 2 em 2 calmamente. Nas mangueiras, certo? A mangueira, como você pode estar vendo aí, a mangueira mais fina, certo? Ela vai até o final da garrafa PET. Tá ok? E a mangueira mais grossa, ela vai só até o início da garrafa PET. Tá? Agora vamos fazer o processo de siliconagem. Colocar o silicone. Agora, utilizando o silicone, certo? Esse que a gente tem aqui é mais fácil. Vamos fazer a impermeabilização das extremidades da garrafa PET, onde a gente fixou com a cola Super Bond, certo? Vocês podem estar vendo aí. Tem que colocar, não pode ter muita dó, porque tem que fixar bem, impermeabilizar bem. Como vocês podem observar, tem uma grossa camada de silicone. Agora, com o dedo, a gente vai fazer o processo de distribuição desse silicone dentro da garrafa PET. E assim vai ficar o processo final aí. Depois de ter feito esse processo, mais ou menos de 12 a 24 horas, no mínimo, que pode colocar água. Não pode parar. Colocamos esse silicone novamente na outra extremidade e vamos repetir o mesmo processo. Lembrando que quem não tiver a pistola não necessariamente necessita ter, mas a gente pode colocar diretamente com o dedo mesmo. Aí está a camada de silicone que fica. Agora vamos fazer esse processo na tampa para as mangueiras. Colocamos a mangueira. O importante é que essa colocação daqui já tem que ser feita no tamanho que vai ficar a mangueira, tá? E a mangueira não pode encostar no fundo da garrafa. Exatamente como vocês podem estar vendo aí. Tem que ficar uma distância de 1 centímetro do fundo da garrafa. Então, tira no lugar. Prende. Bota aqui a tampa. E marca aqui na mangueira onde ela deve ficar. Após a medida, vamos fazer o processo de
impermeabilização novamente. Lembrando que tem que ser na medida exata. Utilizando o mesmo processo, vamos colocar bastante silicone, justamente para impermeabilizar esse local. A gente está, como vocês podem ver, fazendo o processo de impermeabilização. A outra mangueira, vamos fazer a medida. Lembrando que ela deve ficar, como ela é a mangueira que vai entrar o ar, ela deve ficar assim que entrou no orifício da garrafa PET. Como vocês podem estar observando aí. Passamos a medida e vamos para o segundo processo. Repetindo o mesmo procedimento do anterior, colocando silicone para impermeabilizar a tampa. Lembrando que somente deve fazer o teste depois de 12 horas. Senão você tende a destruir o seu espirômetro antes da hora. Processo de impermeabilização feito. E esse é o resultado final do espirômetro. E você pode observar, aí está a mangueira. Esta é a mangueira que entra o ar e aquela mangueira é a que sai a água. Ou seja, quando fazemos força para expulsar esse ar, a mangueira que está lá, devido à tensão que existe ali dentro, a água tende a sair. Só um recurso importante, devemos ter em mão um tubo graduado de no mínimo de 1000 ml, certo? Só lembrando que cada 250 ml de água que sai por aquela mangueira fina equivale a 1 litro de ar, certo? Aproximadamente. Vai lá, Luiz. Eu acho que ele vai mais. Gustavo vai mais do que o Cristiano. Teve gente que estava derramando. Derramou, gente. É porque se você respirar e soltar, não dá pra ela. Respirar não tá fraco, hein? Depois eu vou mostrar como é que faz. Você não é cabra macho, hein? Vai pra lá, isso vai ser mesmo. Cabra macho. Eu tenho uma capacidade mental boa, tá? Também tem. Ah, vai estar tudo bem, né? Muito bem, mineirinho. Aí tá certo. Vai, segura até aqui. História mesmo esse negócio. Vai lá, pai. Acorda, bicho. Você não se agrada.